A paz do Senhor Jesus, olha nós aqui outra vez com a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo, dia 22 de outubro de 2023, estamos avançando hoje para a lição de número 4, correspondente ao quarto trimestre de 2023. Missões transculturais no Novo Testamento. Vamos estar orando e em seguida vamos continuar com a nossa aula. Amado Deus e Pai, Senhor da Glória, nesse momento, ó Deus, eu te peço a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Olha, Senhor, para a minha vida, para a vida dos meus ouvintes. Meu Deus, olha para a vida de cada um que tiver acesso a esta videoaula. Toma, Senhor Deus, a tua igreja em tuas mãos. Eu oro, Senhor, pelo Ministério Apologético Boas Novas, Igreja Apologética Boas Novas, que o Senhor tem colocado em minhas mãos a direção desta obra. Eu peço, Senhor, pelos nossos irmãos no exterior, pelos nossos irmãos em outros estados, a nossa sede aqui em Brasília, Senhor. Toma em tuas mãos cada membro, cada congregado, cada participante, cada simpatizante desse ministério, e aqueles, Senhor, que ainda não conhecem, aqueles que ainda não se propuseram a nos ajudar, a se filiar a nós, ajudando com a sua presença, com a sua participação. Separa, Senhor, aqueles que for do teu agrado e envia, direciona para nós, Pai. Abençoa o pastor Antônio, a irmã Cleomar, lá na Bahia, em Santa Rita de Cássia. Abençoa também, Senhor Deus, a minha vida, a vida da minha esposa, a Marta. Senhor, a minha família, todos os meus familiares, toma em tuas mãos, abençoa, livra-nos de todo mal. Senhor, em especial ao meu ouvinte, abre agora a mente, o coração dele e dela, para que possam entender a tua palavra dirigida especificamente para cada um deles. Em nome de Jesus. Texto áureo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único Filho um missionário e da igreja a sucessora dessa sublime tarefa. Então, o que nós temos aqui inicialmente? Nós temos um Deus amoroso, um Deus que se preocupa com a humanidade, um Deus que se preocupa com o indivíduo, com a pessoa. E nessa sua preocupação, ele foi capaz de vir à terra, de vir ao mundo, na pessoa do seu unigênito Filho, Deus Emanuel, ao qual foi chamado de Jesus Cristo aqui na terra. E essa natureza missionária de Deus, que fez do seu único Filho o primeiro missionário voltado para todas as nações do mundo, também deu início à igreja com a sua obra missionária, para que a partir da ascensão de Cristo de volta aos céus, a igreja pudesse ficar aqui como o seu corpo, como o seu segmento, e usada, guiada, dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pudesse dar continuidade a esta obra maravilhosa que são as missões, a obra missionária em todo o mundo. Vamos ao plano de aula. Na introdução nós temos: no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como o primeiro missionário enviado diretamente pelo Pai ao mundo. A partir do seu ministério glorioso na terra, os apóstolos o sucederam e, mediante a igreja, o corpo de Cristo, a missão de Jesus passou a ser a missão da igreja. Hoje, como corpo de Cristo, temos a responsabilidade de continuar a missão de Jesus, o enviado do Pai
para salvar a humanidade. 2. Apresentação da lição. Letra A. Objetivos. Primeiro, revelar o Deus missionário no Novo Testamento. Segundo, mostrar as missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Terceiro, enfatizar a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. B. Motivação. O caráter missionário é central no cristianismo primitivo. Conforme podemos ver no livro de Atos e nas cartas apostólicas, de modo o Novo Testamento é um livro missionário no curso, conteúdo e propósito. Esse entendimento do fundamento missionário da primeira igreja deve nos estimular a exercer a vocação missionária na atualidade. C. Sugestões de método. Antes de iniciar a aula desta semana, relembro o conteúdo passado, pois esta aula tem uma conexão com o tema de missões no Antigo Testamento, conforme vimos na semana passada. Em seguida, introduz a aula destacando como é possível perceber a natureza missionária de Deus nas Escrituras, mais especificamente no desenvolvimento do Novo Testamento. Mostre que tudo no Novo Testamento tem uma inspiração missionária, sempre um propósito de mostrar aos povos as boas novas de salvação. Terceiro, conclusão da lição. A. Aplicação. A Igreja do Senhor Jesus herdou a missão de Deus mediante o seu Filho para testemunhar, apresentar e proclamar a mensagem de salvação para o mundo. Por isso, a missão da Igreja de Cristo deve ser executada com todo temor e reverência. Quarto, vamos deixar o quarto para o professor, os subsídios teológicos, né? Glória a Deus. Então, o que interessa para você que está nos ouvindo, nesse primeiro momento, nós vamos falar o seguinte, que no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo foi o primeiro missionário enviado pelo próprio Pai. Está em João 20, 21, que diz assim, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então, esta missão de evangelizar, ela começou com o próprio Senhor Jesus e ela foi repassada para os discípulos e automaticamente aos apóstolos e finalmente à igreja do Senhor Jesus. Pelo fato de ter sido o enviado de Deus, ele trouxe consigo um plano de resgate da humanidade que envolve todos os seus seguidores. Nosso Senhor disse aos seus primeiros discípulos, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, pescadores de pessoas, né? O ser humano no modo genérico, né? Mateus 4,19 fala sobre isso. Por isso podemos dizer que o Novo Testamento é uma obra de caráter missionária do início ao fim, onde os evangelhos, o livro dos Atos, as cartas e o Apocalipse são instrumentos de um verdadeiro trabalho missionário. A palavra-chave do nosso contexto é Novo Testamento. Nós vamos testar agora e praticar as missões à luz do Novo Testamento. Primeiro, o Deus missionário revelado no Novo Testamento. 1. A Bíblia mostra um Deus missionário. A Bíblia Sagrada de Gênesis a Apocalipse é um livro eminentemente missionário, porque a sua inspiração emana de um Deus missionário, aquele que envia. Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. João 20, 21, João 3,16. No Antigo Testamento, Israel foi
o instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino, mas Israel não o alcançou. Todavia, a partir do Novo Testamento, Deus passou a usar a igreja para cumprir esse propósito, mostrando ao mundo o seu grande e sublime amor. 2. Uma perspectiva missionária do Novo Testamento. O ensino do Novo Testamento é totalmente missionário. Pelo fato de um povo de Israel ter falhado no seu propósito missionário, Deus organizou um novo povo, a Igreja de Cristo, para que ela levasse à frente o propósito universal de Deus em redimir o ser humano. Para isso que o nosso Senhor, o Filho, unigênito de Deus, foi enviado ao mundo, fazendo-se assim o missionário por excelência, João 3,16. Não por acaso, o missionário escocês David Livingstone, não sei falar essas palavras difíceis de outra língua, disse: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Importante a frase do David, né? Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. 3. A igreja, à luz desta revelação. À luz dessa revelação bíblica, a de um Deus missionário, nas páginas do Novo Testamento, a Igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada: anunciar o Evangelho a toda criatura, Mateus 28:19. Essa tarefa começou em Deus, que enviou o seu Filho com a mesma missão que passou a Igreja do Novo Testamento e atualmente perdura como missão primeira da Igreja na atualidade. Em síntese, a Bíblia toda, mais especificamente o Novo Testamento, revela um Deus missionário. Vejamos então o segundo tópico: missões nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Número 1. Nos Evangelhos. De acordo com os Evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Seu ministério foi marcado inteiramente por ações missionárias, demonstrando muito amor e compaixão enquanto anunciava a mensagem de salvação para todas as pessoas. Isso já estava previsto em Isaías 61, versículos 1 e 2. Essa natureza missionária pode ser vista também na formação dos evangelhos, à medida que eles foram produzidos sob a inspiração do Espírito Santo, para que as pessoas pudessem conhecer o Senhor Jesus. Compara João 8:32 e 36. Não por acaso, cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Mateus 28:18 a 20, Marcos 16, do 15 ao 18, Lucas 24, do 44 ao 48, João 20, 21 ao 36. Eis a natureza missionária deles. Os irmãos conferem, quando estiverem assistindo a aula, façam uma pausa e confere para vocês verem que está tudo dentro da palavra de Deus, está tudo escrito, está tudo documentado. 2. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Filipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagarem a salvação a todos os povos em todos os tempos. Neste sentido, Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, enviado para a estrada de Gaza, antiga região dos filisteus, onde encontrou um eunuco alto oficial da rainha dos etíopes. Depois de lhe ter anunciado o evangelho, batizou-o nas águas. Atos 8, 26 ao 39. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são
alvos do amor divino, deixando claro que sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade. E aqui eu acrescento cor, raça, gênero, etnia, eu acrescento aqui também orientação sexual, qualquer coisa que possa definir um ser humano. Este ser humano é alvo da graça e da misericórdia de Deus. A Igreja do Senhor Jesus tem como objetivo principal levar a salvação que foi provida por Cristo na cruz a todas as pessoas, independente do que elas pensam, independente do comportamento. Todas as pessoas são especiais para Deus e são alvos da mensagem das boas novas do Evangelho do Senhor Jesus através da Igreja. Todos os seres humanos são alvos desse amor divino, deixando claro que a sua mensagem é dirigida a todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Você pode conferir em Atos 10, 34 e 35, Atos 11, 17 e 18. 3. Nos Atos dos Apóstolos, missionários Paulo e Barnabé. O apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se um apóstolo dos gentios. Ou apóstolo dos gentios. Você pode conferir isso aí em Atos 9, 15 e 16. Atos 3, 8. 1 Timóteo 2, 7. Tito 2, 11. Em Atos, vemos que através do seu ministério, a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidos naquela época. Nesse contexto, temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos a Antioquia, para pastorear os que se converteram por meio da pregação dos dispersos de Jerusalém. Pela perseguição, foi enviado para a igreja em Antioquia, juntamente com Paulo, pelo poder do Espírito Santo para o campo missionário. Assim podemos afirmar que em Antioquia estava a primeira igreja missionária de natureza gentílica. Confira você mesmo em Atos 13, do 1 ao 4. Olha só, irmãos e irmãs, como é sublime a mensagem do Evangelho. Muitas vezes nós nos entristecemos com a pregação, com os discursos que às vezes são meio arrojados e nos chama a atenção por determinadas situações. Ontem mesmo nós estávamos na nossa igreja sede e o Senhor nos deu uma mensagem muito contundente a respeito de voltar-se para Deus, de buscar a Deus, arrepender-se de ter feito algo que não agradou, ou também arrepender-se de ter deixado de fazer algo que agradaria a Deus ou ajudaria o próximo. De qualquer maneira, se você deixa de fazer o bem, também você está concorrendo para que o mal aconteça. E muitas vezes nós somos perseguidos na nossa vizinhança, na nossa parentela. Muitas vezes as pessoas não recebem a palavra do Evangelho pregada por nós sermos pessoas simples, conhecidas, termos o convívio. Então é por isso que muitas vezes acontecem certas situações extraordinárias e as pessoas são mudadas de lugar. Os apóstolos eles sofreram uma perseguição muito grande e através dessa perseguição houve uma fuga em massa dos discípulos, dos crentes daquela época para os países vizinhos. E onde eles chegavam, o Espírito Santo de Deus os induzia a pregar as boas novas do Evangelho. E assim nós tivemos essa primeira igreja em Antioquia, tivemos várias igrejas na região ali do mundo conhecido daquela época, né? Então, é isso. Em Atos, vemos que através do seu ministério, a primeira igreja
estendeu-se a todos os povos, culturas e nações conhecidas daquela época. Então hoje não é diferente, nós estamos dando seguimento a esta obra, né? E estamos levando a palavra de Deus a todas as nações. Esta semana eu estive conversando com um missionário lá na África, Moçambique, se não me falha a memória, é Moçambique. E ele cuidando de umas crianças carentes, umas pessoas ali, sabe, aquela situação assim que quando você olha, a primeira reação é sentir pena daquelas pessoas. Mas depois quando você vai analisar aquelas pessoas recebendo a palavra de Deus, sendo alimentadas e cantando, louvando ao Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e sendo edificadas, enquanto são resgatadas de uma situação de extrema pobreza, isso nos deixa felizes. Em todos os locais estão missionários e missionárias que querem de fato fazer a obra de Deus, levar as boas novas do Evangelho. A síntese dessa mensagem, desse tópico 2 é: nos Evangelhos e em Atos dos Apóstolos, as missões ocupam uma posição relevante. Tá? Então, é muito relevante, em síntese, né, as missões, a posição que ocupa as missões no Novo Testamento, né, em Atos e nas cartas, em toda a parte do Novo Testamento. Vamos ver então o tópico de número 3, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Vejamos, número 1. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como um missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários e práticos as igrejas que ele plantava. Por exemplo, a carta aos Romanos é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo de salvação são ensinados. A carta aos Efésios traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus e gentios, por meio de Jesus Cristo. Então Jesus foi esse instrumento de Deus, sendo ele o próprio Deus, que foi usado para quebrar esse muro de separação e consumando a sua obra, rasgando o véu que separava o Santíssimo do Santo, dos santos e do santo e do profano. Então, hoje em dia, todos temos o direito de nos aproximarmos de Deus, purificando as nossas vidas, temos acesso direto ao Pai através do Espírito, em nome do Filho. Vocês podem comparar aí essa quebra do muro da separação, vocês podem comparar aí em Efésios 2,14, que diz assim, ó, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então não há mais barreira, não há mais esconderijo, não há mais separação. Hoje está tudo claro, está tudo patente aos olhos de Deus e ao alcance de todos os seres humanos. As cartas a Timóteo e a Tito lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes da igreja, das igrejas plantadas. Como dirigir os assuntos de uma igreja local. Então Paulo ele já discipulou, formou obreiros, deu orientações e deu suporte teológico para estas pessoas, esses obreiros. 2. Nas cartas gerais. As epístolas gerais são um forte testemunho sobre missões. Como, por exemplo, a carta aos Hebreus demonstra
a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança, enfatizando a nova como melhor. Confere Hebreus 7, 19 e 22. O qual, uma vez aceita, melhor dizendo, a qual uma vez aceita a missão de Deus, nos levará para o centro da vontade de Deus, para realizar a sua vontade como lhe agrada. Hebreus 13, 20. A carta de Tiago contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. E finalmente as cartas de Pedro asseguram a nossa posição de povo de Deus e a esperança da vinda do Senhor Jesus. Os apóstolos eles estavam tão firmados na certeza de que Jesus voltaria, que eles chegaram em um determinado momento até confundir as pessoas, fazer com que as pessoas achassem que aquilo era iminente, que estaria acontecendo em pouco tempo. E aí veio o apóstolo Paulo, né, e falou: irmãos, a respeito dos últimos tempos, não quero que sejam ignorantes, tal, porque o Senhor Jesus virá. Mas aí ele deu aquela amenizada para que as pessoas entendessem que não era para parar tudo e esperar a vinda de Cristo. A vida continua. Enquanto Jesus não vem, a igreja vai, a igreja segue, a igreja faz a obra de Deus, a igreja cumpre a sua missão. Nós não devemos estar o tempo todo preocupados. Jesus vai voltar. Ele vai voltar na hora que Deus quiser, na hora que foi determinado. Mas isso não é problema nosso. O nosso problema é estar preparados, estar prontos e trabalhando. Se Jesus voltar daqui a 1000 anos, vamos construir um prédio de 200 andares. Agora, se Jesus voltar daqui a 30 segundos, estejamos prontos para subir. E se a morte nos ceifar antes? A pergunta de Jesus para o homem rico foi: louco, se hoje pedirem a tua alma, para quem será o que você tem guardado? Então, é nisso que nós temos que pensar, é com isso que nos devemos preocupar. É com a nossa salvação individual e com o resgate das pessoas que estão perdidas e a manutenção da salvação daqueles que estão ao nosso redor. Principalmente nós, pastores, líderes, obreiros, temos uma responsabilidade para com a igreja, para com o povo, que tem menor responsabilidade com a liderança da igreja. Essas pessoas requerem cuidado. Nós precisamos dispensar a cada um indistintamente e sem preconceito, sem olhar se a pessoa é sábia, se é leiga, se é rica, se é pobre. A palavra de Deus não faz essas distinções. Seres humanos para Deus são almas e são espíritos que vivem em corpos que são apenas invólucros, suportes, receptáculos da graça de Deus. 3. No Apocalipse, nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. As 7 igrejas localizadas na província da Ásia Menor, nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, devem ser vistas como igrejas missionárias. Nesse sentido, o apóstolo João revela que Deus se interessa pela salvação de todos os homens. Apocalipse 5, 9 e 10. Apocalipse 7, 9, 11 e 11, 15. Em síntese, o tópico 3 nos quis dizer que nas cartas paulinas e cartas gerais, bem como no livro de Apocalipse, está presente o propósito missionário de instrução e consumação de tudo. Olha, irmãos e irmãs, nós precisamos ter em mente que as pessoas, muitas pessoas, elas são ignorantes do ponto de vista de desconhecerem o verdadeiro Deus.
Muitas vezes tem pessoas que elas querem um sinal, elas querem uma prova da existência e da atuação de Deus. Isso muitas vezes não é possível. Nós não podemos provar para uma pessoa que Deus existe, que Deus faz ou deixa de fazer, se nós não vivermos isso. Então, a principal missão do evangelista, o missionário, a missionária, é levar com a vida o testemunho. Quando Jesus, abordado pelos apóstolos, querendo saber quando se daria alguns projetos que ele falava para o futuro, tipo a queda do templo, né, a destruição do templo e outras coisas, a vinda do Senhor, ele disse assim: olha, não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para si, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. E aí, quando ele disse ser-me-eis testemunhas, ele começou por Jerusalém, que é a nação onde eles viviam, e aqui para você eu digo, é a nação onde você vive, é por aí que você começa. E depois você vai para a nação vizinha e para as nações mais longínquas, sendo que Deus tenha mandado, tenha aprovado e suprido esta situação. Então, se ele disse, ide, a nossa única resposta deveria ser ou deverá ser, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Concluindo esta lição de hoje, para que não fique muito longa, né? No Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual Deus planejou a redenção da humanidade caída por meio da sublime tarefa missionária. Então foi através das missões que Deus planejou a redenção da humanidade. Para esse fim, ele enviou o seu único filho, que com preço de sangue pagou o pecado das pessoas, de todas as tribos, línguas, povos e nações, constituindo-os seus cooperadores na obra de redenção de toda a criação. A criação decaída e prisioneira de Satanás. Ora, se missões nasce no coração de Deus, ela deve estar no coração de quem ama a obra missionária. Então é isto, que Deus aplique ao seu coração a sua palavra, que Deus lhe dê um profundo desejo, uma vontade incontrolável de pregar o Evangelho, de dar testemunho. Eu reafirmo por experiência própria que muitas vezes não são palavras apenas que nos fazem convencer as pessoas. São vivências, convivências, atitudes, atos, coisas que nós fazemos podem influenciar muito mais as pessoas do que aquilo que nós falamos, aquilo que muitas vezes parece até decorado, né? Você chega para uma pessoa e fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí a pessoa fica assim, tá, e aí? O que mais? Então você tem que provar, você tem que mostrar com obras. Eu sempre digo que as obras, elas conferem um atestado de idoneidade ao cristão. O cristão que não pratica as boas obras, ele não está atestado, ele não está apto para influenciar os não cristãos. Então você primeiro precisa viver, você precisa sentir, para que depois você possa levar as outras pessoas e contagiar essas pessoas, não com palavras vazias, mas com palavras apresentadas juntamente com provas, tá? E que Deus te dê esse desejo, essa vontade de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho. Eu quero ainda pedir a toda a Igreja do Senhor Jesus, você que está me ouvindo,
nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos orar pela paz em Israel, precisamos pedir a Deus pelo sucesso, pelo crescimento, pelo desenvolvimento da nossa nação. Tem muita coisa que nós precisamos orar. O povo de Deus precisa orar pelas nações, pelo seu país, e principalmente nós devemos orar para que haja paz em Israel. A Bíblia diz que Deus abençoa os que oram pela paz, os que pedem a paz por Israel, por Jerusalém, a cidade santa de Deus. Então, nesse momento eu me despeço de você, desejando que você tenha um bom domingo, uma boa semana e que a sua vida venha a prosperar espiritual e financeiramente na presença de Deus. A CPAD, muito obrigado pelo conteúdo. A nossa assinatura continua. Quando terminar, nós vamos renovar. Que Deus abençoe os comentaristas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e que o Senhor nos abençoe de uma maneira geral. A paz do Senhor Jesus, fiquem com Deus, orem pelo vosso pastor que vos fala. A missão é grande, tem muita coisa por fazer, mas eu preciso da ajuda de vocês com oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Fica com Deus e até o próximo domingo, se Deus assim o quiser. Tchau.